Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Primeiramente, antes de dar continuidade ao início do nosso estudo bíblico de hoje, nosso culto, quarta-feira, dia 22 de abril, eu quero agradecer aos irmãos que nos enviaram seus sentimentos, aqueles que também estiveram orando. Eu agradeço aí todo o suporte que a igreja tem nos dado neste dia que nós estamos aqui em Campo Belo. Eu havia pensado em retornar hoje, mas além de ficar mais um pouquinho com a minha mãe, eu me preocupei um pouquinho de que poderia chegar um pouco tarde, e ficar inviável para estar fazendo culto ao vivo com vocês. Então, se acontecesse algum problema no caminho, então eu preferi gravar hoje aqui em Campo Belo mesmo, culto para vocês, e aí a gente vai fazer o culto no WhatsApp e vocês vão estar agora, como estão agora, estão vendo a mensagem que nós preparamos para vocês hoje, tá? Nós estamos estudando o Novo Testamento, Evangelhos Sinóticos, estamos no Sermão da Montanha, e agora estamos aí com um novo assunto, que Jesus tratou no Sermão da Montanha, que era sobre os falsos profetas. Um assunto relevante para os nossos dias, porque além das pragas, que seria um dos sinais, nós estamos com um tempo aí de quarentena, além das pragas, um dos sinais do princípio das dores, também seria os falsos profetas. Então é importante que, além de estar preparado para enfrentar essas epidemias, nós estejamos prontos também para enfrentar os falsos profetas. Epidemia, nesse tempo de princípio das dores, elas vão vir, vão passar, mas a vida vai continuar depois. E o principal perigo que nós temos com relação à nossa vida, eu ia falar vida espiritual, mas eu falo como vida em geral. Porque que adianta você ter segurança, dinheiro, saúde aqui nessa terra, se você nessa vida não estiver se preparando para ir viver a eternidade com Deus. Então a principal preocupação nossa tem que ser a preocupação com nossa alma, com o nosso espírito, tá? Então, visando essa preocupação com o nosso espiritual, nós devemos estar preparados para enfrentar os falsos profetas, Pessoas que se levantam para, em nome de Deus, pregar uma mensagem que é contrária à palavra de Deus e que já tem desviado a muitos e que ainda vai desviar outros do caminho da verdade, tá? Eu quero ler o texto com vocês aqui, está lá em Mateus capítulo 7, 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pai Santo, mais uma vez nós pedimos a iluminação,
a direção do Teu Santo Espírito. A Tua palavra diz que Teu Espírito nos guiaria a toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas. Que este mesmo Espírito, ó Deus, que está ungindo agora, Senhor, a minha vida, Senhor, esteja também, ó Deus, iluminando os olhos, ó Deus, ó Pai, de cada pessoa que vai, ó Pai, ouvir essa mensagem agora. Desvendo, ó Deus, ó Pai, os olhos espirituais, concede espírito de revelação, de sabedoria, para que, iluminados os olhos do coração, cada pessoa, Senhor, possa entender a Tua mensagem e que ela possa vir de encontro, ó Deus, a necessidades pessoais, a necessidades gerais como igreja, Senhor, e que ela, Senhor, ó Pai, nos instrua no caminho correto, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, faz com que essa palavra possa ser depositada em nosso coração, para que possamos dizer como salmista: guardo a Tua palavra no meu coração, para que não pecar contra Ti. Ó Deus, que essa Tua palavra nos traga ânimo, nos traga, Senhor, ó Pai, alegria. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque a promessa aqui, ó Deus do Senhor, que a Tua voz é poderosa, Senhor. A Tua voz, ó Deus, quebra os cedros do Líbano. A Tua voz despede chamas de fogo. A Tua voz, ó Deus, dá cria, Senhor, ó Pai, as corças. Ó sim, ó Deus, ela ilumina os olhos, alegra o coração. E nós, ó Deus, nos regozijamos na Tua santa palavra, Senhor. Ela não voltará para Ti vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual o Senhor nos a envia nesta, ó Deus, nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Por que a necessidade de estudarmos sobre este assunto, né? Primeiro, porque Jesus tratou deste assunto, então se ele pensou ser relevante nós estudarmos sobre este assunto, então, assim como ele achou importante falar sobre ele, nós achamos importante estudar sobre ele. Porque ele começa justamente com o versículo 15 dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, né? Então, o que é acautelai-vos? Tomai cuidado, né? Estejam prevenidos, previnam-se contra os falsos profetas e contra as suas mensagens, tá? Então é importante, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, viriam realmente falsos profetas, né, e que a besta, por exemplo, viria e através dos seus ensinamentos, se fosse possível, enganaria até mesmo os próprios eleitos. Então você imagine, né? Se a mensagem de Satanás vem toda com a eficácia e poder da mentira. Quer dizer, a Bíblia não nega que o maligno tem poder, né? Só não é maior que o poder de Deus, né? Então, nós que temos o Espírito Santo, né, este poder maravilhoso vivendo em nós, ele vai nos dar condições de discernir os falsos profetas, as falsas mensagens, né, e podermos seguir a verdade em amor, como diz a palavra de Deus, tá? Então, a importância aqui está justamente no fato de que Jesus achou importante nos prevenir a respeito para que nós não fôssemos enganados. Porque o que é apostasia se não desvio da verdade? E muitos se desviarão da verdade não porque não querem seguir mais o caminho do Senhor. Muitos se desviarão da verdade para seguir falsos ensinos, né? Vão deixar de seguir o caminho da verdade para estar em outras religiões, em outras seitas que não pregam a palavra de Deus ou distorcem a palavra de Deus, e pessoas pensando estar seguindo o Evangelho vão estar seguindo uma heresia, né? Então por isso que é importante nós nos acautelarmos a este respeito, né? Então, o que define um falso profeta, né, não é a capacidade que ele tem ou não de realizar previsões ou milagres, tá? Porque muitos vão ouvir pessoas fazendo predições futuras, certo? E você vai dizer assim: então se ele dá profecias acerca do futuro e elas acontecem, ele é um profeta, ok? Se ele realiza uma cura, se ele faz algum tipo de sinal ou milagre que realmente nós não encontramos explicações do ponto de vista humano, talvez você seja levado a pensar: essa pessoa é um profeta, é alguém enviado de Deus.
ela pode até ser um profeta, mas a Bíblia fala que existem falsos profetas. Então, quer dizer, pessoas que vêm com o poder de Satanás, com todo o sinal, com todo o poder da mentira, que a Bíblia afirma que realmente é possível que Satanás opere coisas, né, miraculosas, né? Não como Deus, mas ele tem este poder, né? Então é importante nós estarmos atentos a isso. O que define não é o fato dele ter poder para fazer coisas extraordinárias, né? E sim, aí eu vou explicar para vocês a mensagem que ele prega. Você vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 13, Deuteronômio, capítulo 13, quero que você acompanhe comigo aí a leitura deste texto. Deuteronômio, capítulo 13, Deuteronômio 13, versículo 1 e 2. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus os prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Quer dizer, ordem do Senhor. Não sigam, né, este profeta ou sonhador. Por quê? Muitas vezes Deus vai nos provar, permitindo, né, que nós muitas vezes encontremos com esse tipo de pessoa pregando mensagens que não vêm da parte de Deus, ou dizendo ter revelações através de visões ou sonhos que não vêm da parte de Deus. A Bíblia fala que nós temos que discernir os espíritos. A Bíblia fala que nós temos que julgar as profecias. Julgar as profecias de acordo com o quê? De acordo com a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Se a mensagem pregada, o sonho revelado ou a revelação dada não estiver em conformidade com a palavra de Deus, antes, pelo contrário, estiver confrontando com ela, então, né, quem está errado? A Bíblia? Não, a Bíblia não está certa. O que está errado é o sonho, a visão ou a profecia que esse chamado profeta está entregando, né? Então, a Bíblia até alerta que se mesmo que aconteça o sinal que ele predizer, né, ou ele fizer um prodígio e isso acontecer, ainda assim você não vai seguir se a mensagem que ele estiver pregando seja por exemplo, aqui ele fala de idolatria, mas qualquer outra coisa que esteja contra a palavra de Deus, porque o profeta aqui estava falando assim, ó, tá vendo? Eu sou profeta mesmo, eu anunciei e aconteceu, eu fiz um milagre, agora eu vou falar para vocês se ajoelharem diante de um Deus de barro, né? E nesse caso aqui era sobre idolatria, mas qualquer outra coisa. Por exemplo, vou dar algumas coisas meio absurdas para você entender. Abonando o adultério, falando para a pessoa que pode se separar se não for em questão de adultério, qualquer tipo de ensinamento que esteja contrário à palavra de Deus. Tá certo? Tá. Então, aquilo que ele está falando está errado, né? E aí, você vai ver o próprio texto que nós lemos, no versículo 22 e no versículo 23, falando assim, que muitos naquele dia hão de dizer-me, isso é Jesus falando, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Jesus vai expulsar essas pessoas da sua presença. Expulsar para onde? A Bíblia fala, né, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, pessoas que não vão ser reconhecidas, independente de terem profetizado, independente de terem expulsado demônios, independente de terem feito milagres no nome, até mesmo usando o nome de Jesus aqui. A Bíblia fala, né, em teu nome, quer dizer, pessoas usando o nome de Jesus de uma forma incorreta, né? Porque muitas vezes o poder está no nome de Jesus. Não vamos questionar, né, a questão aí de quem curou. Foi a fé que a pessoa colocou no nome de Jesus? Ou pode ter sido também o próprio Satanás? Isso não vem ao caso agora, né? Mas se a vida dessa pessoa não estiver de acordo com a palavra de Deus, né, estiver em iniquidade, então nós não vamos seguir essa pessoa
aquilo que ela falar, né? Então, a mensagem que ela prega é que abona o ministério dessa pessoa. A mensagem que ela prega é que determina se ela é um profeta do Senhor ou não. Quando eu falo profeta aqui, mensageiro, tá? Pregador também. Nós não estamos nos limitando simplesmente ao ministério de pessoas que trazem revelação. O ministério profético na Bíblia muitas vezes era também a pregação da palavra, tá? Então, no contexto que nós lemos, dos dois textos que nós lemos, né, as pessoas se induzem à idolatria, né, ou uma vida de pecado. Muita gente vai olhar para essas pessoas, daquilo que elas fazem, pois ela prega, nossa, mas ela expulsa demônio, nossa, mas ela... peraí, mas o cara prega, expulsa demônio, realiza milagre, mas ele vai lá fora, dá calote, fala mal dos outros, até mesmo viver uma vida moralmente, na questão da sexualidade também, errada, ele vive. Mas então Deus deve fazer vista grossa, né? Às vezes você pode até pensar que é errado, mas Deus não está levando em conta, essa pessoa está trabalhando para ele, né? Então Deus está falando assim, deixa essa pessoa me serve, eu vou dar um jeitinho de fazer ela entrar no céu. Não. A Bíblia fala que apartai-vos de mim quem pratica a iniquidade. Ela fala assim, mas eu sou pecador. Não, pecador todos nós somos, né? Mas a questão aqui, né, é a prática, tá? A prática do pecado, a pessoa que se deleita, que gosta, né, que vive no pecado, tá? Nós caímos, nós pecamos, mas na vida do cristão o pecado é um acidente, tá bom? Então a pessoa que o que determina é a mensagem que ela traz. Outra coisa, né? Porque os falsos profetas, eles fazem errar o povo de Deus e fazem com que eles desviem-se dos caminhos do Senhor. Você vai lá em Jeremias, né? Jeremias pregando contra os falsos profetas, no capítulo 23, no versículo 32, ele diz assim: eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Né? Pelo contrário, essas pessoas muitas vezes dizendo que era o Senhor que estava dizendo, e sendo que Deus não os havia enviado. E Deus estava trazendo aqui, neste contexto aqui, juízo sobre o povo, quer dizer, não foi de proveito nenhum para eles, porque eram mensagens falsas. Estavam fazendo com que as pessoas permanecessem no erro, enquanto tudo que elas precisavam ouvir era uma disciplina da parte de Deus para a vida de pecado que eles estavam levando. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre esse contexto aqui posteriormente. Né? A Bíblia fala como nos prevenir. Né? Existem algumas coisas que eu quero tratar com vocês aqui, que vai nos dar aí algumas diretrizes de como nos prevenir contra os falsos profetas. A primeira coisa é nos ensinando a como identificá-los, né? Como identificar um falso profeta. Primeira coisa é pelo disfarce que eles usam. Né? Parece, e se você examinar bem, você vai ver que não é original. Né? A Bíblia, aqui o texto que nós lemos de Mateus 7,15 fala: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então ele está usando um disfarce. Né? Quase tudo que é falso não resiste a um exame acurado. Né? Se você vai examinar o acabamento, vai examinar uma etiqueta, alguma coisa, né? Você vai ver que o produto não é original. Né? Então dá para perceber que existe ali um disfarce. Então, se você tomar cuidado, for prevenido e examinar bem a pessoa que está te entregando determinada mensagem, determinada palavra ou conselho, né, você vai conseguir perceber se ela é uma ovelha ou se ela é um lobo. Né? Vem como ovelhas, mas na verdade são lobos. Né? Eles têm aparência de piedade e justiça, mas escondem uma vida de hipocrisia e iniquidade. Quando Paulo
avisa Timóteo que nos últimos tempos os homens seriam maus, né? Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que eles têm forma de piedade. O que é a palavra piedade aí significa? Tem forma de religiosidade, né? Aparentam ser religiosos, mas o texto afirma, negam-lhe entretanto o poder. O poder de quê? O poder da piedade, o poder de uma vida piedosa, o poder da vida de oração, o poder de uma vida de meditação na palavra. Ele só quer mostrar para os outros que ele é aparentemente crente, ele tem um linguajar de crente, ele muitas das vezes na frente das pessoas mostra, né, pelo menos das pessoas que são cristãs, ele mostra aparentemente ser cristão, mostra concordar com as coisas que nós cremos, mas ele tem uma vida dupla, né? Ou dentro da sua família que não é cristã, ou no meio dos seus amigos não cristãos. Muitas das vezes é uma pessoa que mente, é uma pessoa que fala mal, é uma pessoa que na sua casa muitas vezes age de forma violenta, é uma pessoa, enfim, né? Todas as coisas que contradizem o bom procedimento de uma pessoa que diz seguir a Cristo, né? O texto em Mateus 23, 27 a 28, de Mateus 23, 27 a 28, nos fala um pouquinho sobre isso, né? Mateus capítulo 23, você vai abrir comigo, 23, Mateus 23, 27 e o versículo 28. Ai de vós, escribas, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Né? Quando é importante mostrar para os outros que é íntegro, que é honesto, né? Mas por dentro a pessoa não é uma pessoa boa, deseja o mal das outras pessoas, tem ódio, não perdoa, né? Está cheia de iniquidade. Ela diz concordar ou até mesmo afirma as coisas que nós cremos, mas ela não pratica as coisas que afirma. Por isso que fala cheia de hipocrisia e iniquidade. Ela tem uma aparência externa de crente, de cristão, mas por dentro ela tem uma vida de iníquo, tem uma vida de ímpio, né? Tá certo? Então, esse é o tipo de pessoa, né, que tem a aparência, mas o interior é todo cheio de maldade. Elas não são ovelhas que seguem o mestre, elas se apacentam a si mesmo. Ezequiel 34, versículo 2, Ezequiel se levanta contra os pastores que, em vez de apacentar o rebanho de Deus, eles apacentavam a si mesmos. Judas 12 também, né? Judas são só versículos, né? Não tem capítulo. Então o versículo 12 fala assim, Judas começa a criticar essas pessoas usando vários adjetivos, adjetivos de condenação, falando que elas eram nuvens sem chuva, pessoas das trevas, e ele fala pastores de si mesmos, pessoas que muitas vezes estão na liderança, estão à frente, né, até mesmo na obra de Deus, mas a preocupação delas é de apacentar a si próprio, né, que visam benefício próprio, não tem receio de prejudicar o rebanho, se com isso ela vai ter algum retorno. Que tipo de retorno? Enfim, poder, fama, lucro. Vai ter gente que às vezes vai falar assim, mas eu não roubo dinheiro da igreja, mas a pessoa quer o quê? Muitas vezes quer ser alguém popular, quer ter pessoas que estejam ao lado dela elogiando, quer ter influência sobre a vida das pessoas, né? Então, não é só a questão do lucro também, apesar de muitos líderes religiosos nesses dias se levantam para obter também esse benefício, né? Você vê, por exemplo, Paulo, ele advertiu a igreja de Éfeso, igreja na qual ele passou 2 anos, né, ajudando a pastorear. E quando ele se despediu daquela igreja e não sabia se voltaria a vê-los, como realmente não voltou a vê-los,
Então, na despedida dele, ele estava falando aos líderes da igreja e ele estava fazendo uma advertência. No versículo 30 do capítulo 20 de Atos, ele disse assim: e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha só, o versículo 29 também. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E aí ele diz no versículo 31, portanto, vigiai. A mesma palavra que Jesus disse, acautelai-vos, vigiai. Né? Então, são pessoas que muitas vezes estão visando algum tipo de lucro. Né? Jesus disse, né, que pelos frutos nós conheceríamos esse tipo de gente. Tá? Você vê, por exemplo, no versículo 33, Paulo falando assim, olha, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele estava dizendo para os cristãos, ao receberem novos líderes, ou ele diz que líderes iam se levantar no meio da própria congregação, que infelizmente iam se desviar da verdade e iam pregar palavras de si mesmos, né? Muitas vezes com a preocupação de ter algum benefício próprio. E Paulo estava dizendo um dos indícios, olha, eu nunca cobicei de vocês, de ninguém, né? Nem valor monetário, nem valor material, né? Nem coisa alguma eu cobicei. Pelo contrário, Paulo se deu por estes irmãos, né? Então é um dos indícios aí. E pessoas que muitas vezes querem também, né? Querem fama, né? Mateus 23, versículo 5 ao versículo 7, quando Jesus aí condena os escribas e os fariseus, ele diz assim, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos os homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, a saudação nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Né? Eles faziam coisas assim que parece, para quem olhava, nossa, que pessoas santas, né? Eles tinham costumes, onde a Bíblia falava para amarrar a lei na fronte, ou trazê-la nas suas mãos, né? E aí o que eles faziam? Eles amarravam versos bíblicos, tanto nos braços quanto na testa, né? Só para mostrar para as pessoas, né? Olha, eu sou uma caixinha de promessas, né? Eu sei um monte de versículo decorado. E infelizmente, se você não coloca em prática na sua vida, né, não passa infelizmente, de teatro, né, mostrar para as pessoas uma santidade que não possui. Tá? Então eram pessoas que adoravam ser cumprimentadas nas praças, sentar nos primeiros lugares, serem chamados de mestres pelos homens. Então as motivações são muitas, não só dinheiro, também dinheiro. Muitos aí usando da fé para angariar dinheiro, né? Desculpa aí. Angariar dinheiro para si próprio. É nesse sentido que a Bíblia condena esses pastores que apacentam a si mesmos, né? Isso que Ezequiel também falou quando falava a respeito desses pastores que se apacentavam a si mesmos, né? Diz aí no versículo 3, daquele mesmo versículo que eu falei para vocês, que são pastores que se apacentavam a si mesmos. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Quer dizer, pessoas que estão se alimentando das ovelhas, enfim, retirando benefício próprio do seu pastoreio, né, em vez de cuidar das ovelhas. Tá? Então, outra coisa que nós vamos identificar um falso profeta é pelo mau fruto de uma falsa mensagem. Qual outro fruto? Além da falsidade, né? Que se você for perspicaz, você vai conseguir perceber. Além da falsidade, ele também tem uma falsa mensagem. Ele prega uma rebeldia explícita a Deus. Lembra do texto que nós lemos, de Deuteronômio de 13, 3 a 5? Ele fez predições, fez previsões, realizou milagres, mas na hora de pregar, ele pregou o quê? Vamos adorar outro Deus? Né? Vamos
enfim, qualquer tipo de mensagem que seja contrária à palavra de Deus, né? Pregar um evangelho diferente daquele que nós recebemos. Isso Paulo falou para os irmãos lá de Gálatas, né? Os irmãos Gálatas. E aí, ele disse assim, no capítulo 1, versículo 8 e 9: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, isto é, maldito. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito. Então, um evangelho que vá além da mensagem que nós temos pregado. Qual é a mensagem? Basicamente, queridos, claro que vai haver aí diversas interpretações sobre usos, sobre costumes, sobre batismo, mas o que não se pode abrir mão com relação ao evangelho? Vamos resumir para vocês, vai ficar bem fácil para vocês identificarem. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então ninguém é salvo por obras. Ninguém vai ser salvo por dar dízimo, ninguém vai ser salvo por acender vela, ninguém vai ser salvo por pura e simplesmente frequentar a igreja, ninguém vai ser salvo por pagar promessa, subir escadarias de joelho. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então não preciso ter obras? Não, ele diz que nós somos criados, que é criados no sentido de ser nova criação. Quem se tornou filho de Deus, ele foi criado em Cristo para as boas obras. Então ele mostra através da sua vida que ele foi transformado pelo poder de Deus, tá bom? Então só salientando aí também, isso daí é importante a gente salientar. E Gálatas 2,16 fala, Paulo advertindo os irmãos justamente sobre isso, que ninguém seria salvo através de obras da lei, através de obras, Então, nós somos salvos mediante a fé, nós somos salvos pela graça, nem por nenhuma obra que nós praticamos. Outra coisa importante da questão da fé em quem? Fé em Jesus. O texto de Gálatas 2,16 fala assim: mediante a fé em Cristo Jesus. Não na mãe de Jesus, não em santos, em nada disso, somente em Jesus. Atos 4,12 diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lá no capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo adverte que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, somente Ele. Então, basicamente, não pode ser pregado nenhum outro Salvador, nenhum outro mediador, e também nenhum outro meio de salvação que não seja a fé em Cristo Jesus, e aí nós recebemos a salvação de graça. Então, outra coisa que nós vamos identificar o falso profeta é pelo mau fruto de uma vida que contradiz a mensagem que ele prega. Quer dizer, o que é o fruto? É aquilo, o resultado de vida que a pessoa produz. Porque é impossível que a pessoa tenha um fruto bom, e o texto deixa claro, o texto de Mateus que nós lemos, deixa claro que uma árvore má nunca vai produzir fruto bom. Então, se ela não tem o Espírito Santo vivendo dentro dele, não tem a seiva do Espírito Santo passando dentro da sua vida, não é uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, ele não vai produzir bom fruto. Ele não tem o Espírito Santo para fazer com que ele produza bom fruto. Então você vai investigar a vida dessa pessoa e vai ver que a vida dela contradiz, muitas vezes, a mensagem que ela prega. Aí você vai me perguntar: mas pastor, você não disse que para identificar um falso profeta, a gente não tem que examinar a mensagem? Você está falando aí que agora que ela vai pregar uma coisa e fazer outra? Espera só um pouquinho, eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso.
Olha só, o versículo 3 do capítulo 23 de Mateus. Novamente, aquele texto que Jesus fala dos escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Né? Quer dizer, não faz as forças nem com o mindinho de tentar fazer nem um pouquinho daquilo que eles pedem as pessoas para fazer. Ah, jejua, sacrifica, dê aí o seu 90% para Deus, que Deus vai te devolver não sei quantas vezes mais. Pregam coisas que eles não fazem. E às vezes até ensinam Bíblia no meio de tudo isso. Né? Porque são pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Então, Jesus estava advertindo que, por exemplo, neste caso aqui dos escribas e fariseus, eles muitas vezes até pregavam coisas corretas. Mas com a vida deles, eles ensinavam coisas erradas para as pessoas. Porque as pessoas iam observar a vida deles e diziam assim, bom, ele é um líder religioso, né? Mas ele faz isso, então eu posso fazer. Se ele faz isso, eu posso fazer também. Então, acabava que a vida deles pregava uma outra coisa, uma coisa diferente do que eles ensinavam. E as pessoas muitas vezes vão observar e seguir muito mais o que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Tá? Então é importante que aquilo que você fala, você viva. Né? Nós vivamos aquilo que nós pregamos. Tá bom? Então, a mensagem não é a única coisa, a mensagem é uma delas. A mensagem, se você vê que é uma mensagem contrária à Bíblia, de cara você rejeita. Aí depois, se a pessoa está pregando a mensagem correta, mas uma vida torta, aí você rejeita, né? Você não rejeita a mensagem, rejeita o mensageiro. Né? Porque, infelizmente, você pode achar que não, mas a vida dele vai ensinar muito mais e vai ensinar errado do que aquilo que ele prega. Né? Então, a outra coisa é pelo mau fruto de uma vida de engano. Muitas vezes a pessoa, né, vai estar ensinando o engano ou vivendo o engano. Né? O versículo 22 e o 23 do texto que nós lemos falam sobre isso. Né? Profecia, expelir demônios, fazer milagres. Né? Então, qual o engano? O engano de se apoiar em dons e milagres, como esses fossem indicadores que validam uma vida com Deus. Não. Dons, ministério, cargo. Mas o cara tem cargo na igreja. Né? Então, Deus aceita ele, né? Porque ele é do alto escalão ali do trabalho para Deus. Né? Não, né? O nosso principal título não é pastor, não é presbítero, missionário, seja lá o que for. Né? O nosso principal título é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, você pode ter todos esses títulos aí que não entram no céu. Tá? Então, o que indica uma vida cristã aceita por Deus, né, é a prática da verdade, é a prática da justiça, é seguir a palavra de Deus. Não é ter dons, não é fazer milagres, nada disso. Né? Então, outro indício é pelos discípulos que produzem. Né? O tipo de discípulos que eles produzem. Você vai ver que são frutos que não são frutos permanentes. A Bíblia fala que o Senhor Jesus nos chamou para dar frutos que permaneçam. Permaneçam não somente seguindo a verdade, né, mas permaneçam na palavra. Né? Porque às vezes tem gente que frequenta a igreja, mas não permanece na palavra de Deus. Então eles produzem pessoas iguais a eles. Em Mateus 23:15, olha só o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar, a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Né? Então quem recrutou os novos escribas e os fariseus? Os escribas e os fariseus que vieram antes deles. Fizeram novos hipócritas, né? Novas pessoas ruins, né? Iguais a eles. E diz aqui que às vezes piores do que eles. Né? Lembram da parábola do samaritano que Jesus contou? Né? Que quando ele diz que veio o sacerdote, viu o homem caído lá no chão, o que ele fez? Ele cortou o caminho, né? Ele se desviou dele.
Aí veio o levita, que seria quem? Seria o ministro do louvor, né? Aí, o que ele fez também? Né? Podemos até imaginar que bem distante estava lá o levita vendo o que o sacerdote estava fazendo. Ele desviou, eu também vou desviar também. Né? Então, é esse tipo de gente que ensina os seus discípulos a serem iguais eles. Né? Eles são pessoas rigorosas com relação às práticas, nas práticas na igreja, aos costumes, né? Mas Jesus disse, né? Misericórdia quero e não sacrifício. São pessoas que exigem sacrifícios, mas não exercem misericórdia. Então, temos que ter cuidado com os frutos, né? Você vai pelos frutos, você conhece. E outro fruto é o fruto do descuido e o fruto do descaso. Descuido com o Senhor, sua obra, seu rebanho. Em Ezequiel, naquele texto que nós já voltamos, nós sempre estamos voltando sobre textos que falam sobre profetas, né? Sobre falsos profetas. E aí, ele diz assim, ó, Ezequiel 34, está falando sobre os falsos pastores. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Aqui Ezequiel está condenando os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos pastores, né? Que além de comer a gordura das ovelhas, né? Não fortalece a que está fraca, não cura a doente, né? Ele não traz a perdida de volta, a que está afastada. Pelo contrário, ele domina com rigor. Ele quer ser servido. São gente que está ali na obra para ser servido. E aí, muita gente, o que acontece? Por que tem muita gente afastada hoje em dia? Muita gente decepcionada com as igrejas, decepcionada com os líderes. Né? Por quê? Por causa de líderes como estes, né? Que em vez de cuidar, só pensam em si mesmos, né? Então, o outro mau fruto é a pessoa que não tem zelo, não tem cuidado com a obra de Deus, é descuidado, tem descaso pela obra de Deus e pelas suas ovelhas. Né? Em João 10, no versículo 12 e 13, Jesus adverte a igreja a respeito, adverte os seus discípulos a respeito desse tipo de gente. Jesus primeiro ele fala, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele disse assim, versículo 12, o mercenário que não é pastor, né, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mercenário é o quê? Pessoa que está ali simplesmente para ter um retorno financeiro ou qualquer outro tipo de retorno que não sei, que seja o de servir por amar. Né? Estou servindo porque amo as ovelhas, estou aqui independente de ter qualquer retorno financeiro ou não. Né? Então, deve ser esse o cuidado daquele que serve ao rebanho de Deus, serve à igreja de Deus. Agora, o meu cuidado pessoal, eu tenho que ter um cuidado pessoal também. Além de saber identificar o falso profeta, eu tenho que estar preparado para identificar. Porque como você vai identificar um falso profeta, uma falsa mensagem, se você não tiver discernimento, conhecimento bíblico para identificar? E para identificar também uma mensagem falsa. Então, a Bíblia nos adverte o seguinte, olha, a primeira coisa, né, conhecer as Escrituras. Erramos em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus falou isso, né, a pessoas que vieram com o intuito de tentar pegar Jesus, né, em algum deslize e tentando, levantando questões que provavelmente deixariam Jesus em maus lençóis. Mas Jesus disse, o que vocês estão falando? Vocês não conhecem de Bíblia. Errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós temos que seguir os exemplos dos bereanos, lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Diz lá que os bereanos eram muito mais nobres que os outros cristãos que eles tinham encontrado até então. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras para ver que aquilo que Paulo e seus companheiros estavam pregando era aquilo que a Bíblia dizia. Eles iam lá no Velho Testamento e vinham conferindo se a mensagem que eles estavam pregando estava de acordo com a Bíblia que eles tinham até então. Né?
Então, esse é o nosso exemplo que nós temos que seguir. Devemos ser conhecedores da palavra de Deus. Outra coisa, né? Nós erramos quando deixamos de notar, repreender e punir falsos profetas. A Bíblia fala, por exemplo, no caso aqui, lá no Apocalipse, quando Jesus traz uma palavra para as igrejas ali do Apocalipse, a igreja de Éfeso, né, ele diz o seguinte, olha só, até então eles estavam seguindo aquela palavra que Paulo havia deixado com eles, né? Paulo já havia pastoreado essa igreja no passado, né? E eles estavam realmente vigilantes com relação a falsos profetas, porque ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova, que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Né? Então, por quê? Porque eles ouviram aquilo que Paulo passou para eles, que é para eles serem vigilantes, porque se levantariam falsos profetas. E aí isso aconteceu, mas eles foram espertos, né? Notaram tanto que eram falsos apóstolos, quanto que a mensagem deles não era uma mensagem verdadeira, porque eles eram mentirosos. Mas a igreja, por exemplo, a igreja de Tiatira já não teve esse mesmo cuidado. Porque Jesus disse para ela assim, tem porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, quer dizer, ela se declarava profetisa, não que era realmente, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Né? Dizendo que, por exemplo, não tinha problema ter relações sexuais ou extraconjugais ou mesmo antes do casamento, por exemplo. Talvez seja esse problema aqui que ele estava falando, ou problemas, prostituição espiritual, que no caso seria idolatria. Né? Mas pode ser também aquela ao pé da letra, né? Tá? Essa mulher estava ensinando essas coisas e fazendo os servos de Deus se desviarem da verdade. Então, Jesus estava condenando a igreja pelo quê? Não os que praticavam, mas aqueles que toleravam. Né? Vinha a pessoa falando abobrinha, falando groselha, né? E deixando essa pessoa lá ensinando coisa errada. Então, tolerar, aceitar, não repreender, não notar, também está errado. Então é importante que nós, como cristãos, nós venhamos expulsar, né, dar um jeito nesse tipo de gente que se mete em nosso meio para desviar as pessoas da verdade. Né? Nós vamos estar sendo coniventes, cúmplices com as obras más dessas pessoas. Tá? Então, outra coisa que nós temos que ter é maturidade espiritual. Porque sem maturidade espiritual, às vezes você tem conhecimento bíblico, mas o conhecimento que está só aqui, né? Não tem um conhecimento que une coração, mente, maturidade espiritual, vivência com Deus, né? De alguém que cresceu na vida espiritual. Não conhece só um monte de história bíblica porque aprendeu um monte de história bíblica na igreja, mas alguém que tem as suas faculdades exercitadas pela prática do bem. Alguém que ouviu a palavra e começou a praticar, e começou a ter experiências de viver a palavra. Você entende como que é diferente? Alguém que tem a experiência na sua vida de ter vivido aquilo que aprendeu. Então, isso você atinge como? Atinge através de uma vida com Deus. Leitura da palavra, oração, mas também procurar praticar a vontade de Deus. E lá em Efésios, né, capítulo 4, versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, pelas astúcias dos que induzem ao erro. Não sejamos mais como meninos, crianças espirituais, que deveriam já ter atingido a maturidade espiritual, né? Mas ainda continua menino na fé. Por quê? Não atendeu o tempo de crescimento. Então, nós temos que atingir essa estatura de Cristo, ser uma pessoa madura em Cristo. Né? Então, cresça em Jesus. E aí eu quero concluir a mensagem deixando aí um último ponto para você. Ser uma pessoa cuidadosa, né, na sua vida espiritual. Né? Porque é um erro, e talvez um dos principais que a gente comete, né, é quando não cultivamos uma vida de intimidade com Deus.
Porque você vai, por exemplo, lá no texto de Jeremias, capítulo 23, né? Jeremias, capítulo 23, você vai ver lá qual era o problema. Aí, versículo 16 ao 18, quero ler com você, versículo 16 ao 18. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões de seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. A qualquer um que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. E aí diz, né, o versículo 22, mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar dos seus maus caminhos e da maldade das suas ações. Estar no conselho de Deus. Às vezes, esses homens aqui, que diziam para pessoas que desprezavam a Deus, né, dizendo, paz vocês vão ter. Ou diziam para quem tinha dureza de coração, não virá nenhum mal sobre você. Sendo que a palavra que eles precisavam ouvir não era essa. Às vezes, esses falsos profetas até usavam versículos bíblicos, dizendo para eles, você vai ser como um jardim regado, de águas que jamais faltam, de águas que jamais secam, dizendo versículos, mas na verdade o que eles precisavam ouvir era, a mão do Senhor é contra ti, contra a sua perversidade, contra o seu pecado, contra a sua piedade, arrependei-vos, chorai, rasgai os vossos coração e não somente vossas vestes. Então, não adianta você ter conhecimento bíblico se você não tem a unção do Espírito Santo para entender qual a palavra que você tem que dar a alguém, mesmo que você não conheça a vida daquela pessoa, não sabe a vida que ela está tendo. Então, mesmo que você não conheça a vida da pessoa, você vai ter a direção do Espírito Santo para dar àquela pessoa a mensagem que ela precisa ouvir da parte de Deus. Então isso é estar no conselho de Deus. Isso é estar em comunicação direta com o Espírito Santo de Deus. Para aquilo que a pessoa precisa ouvir, você vai estar entregando a mensagem da parte de Deus para ela. E para isso, nós temos esse tipo de intimidade com o Espírito Santo. Você precisa quê? Temer ao Senhor. A palavra de Deus diz lá no Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras versões fala os segredos do Senhor. Tem versões que diz o conselho do Senhor. Viu? Os profetas ali, quando nós falamos que estiverem no conselho de Deus, quer dizer, estiverem em comunicação direta com o Espírito Santo de Deus, vão ter condições de, como eu disse, mesmo sem conhecer a vida de alguém, entregar uma mensagem vindo da parte de Deus, aquilo que a pessoa precisa ouvir, não simplesmente aquilo que ela quer ouvir, não vai ser simplesmente uma mensagem que agrada, visando algum tipo de benefício ou retorno, quando você fala algo bom para que a pessoa queira ouvir, mas você vai estar em intimidade com Deus. Para, em primeiro lugar, não simplesmente para entregar mensagem para alguém, mas para que você mesmo receba de Deus a mensagem que você dele precise ouvir. Então, é importante para que você também conheça os caminhos de Deus, porque ele não somente vai revelar segredos, mas vai revelar a sua aliança, o seu caminho, a sua vontade. Que assim seja na sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado. Que Deus te abençoe.